Muito boa tarde, saudações rubro-negras a todos vocês que estão do outro lado da telinha. Sou eu, Elano Maia, aqui nessa tarde de quinta-feira, desejando aí uma boa tarde para todos vocês e um bom final de semana, a qual está por vir, né, por chegar, tá certo? Eu sou Elano Maia e estou aqui no Elano Canal Flash Champion para trazer informações e notícias sobre tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, tá certo? Você que não conhece o meu trabalho aqui no Elano Canal Flash Champion e deseja conhecer, tá certo? Venha, conheça, se torne um apoiador e um incentivador do meu trabalho aqui no Elano Canal Flash Champion, tá certo? É de graça, é gratuito e você não será cobrado nada por isto, tá certo? Debaixo do visor a qual você está me vendo, você verá o nome que está em vermelho escrito, inscreva-se. Você toca nele, do lado vai aparecer o sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas, tá certo? Porque só assim você será notificado sobre vídeos novos e entradas ao vivo através de lives, tá certo? Vamos de notícias, de informação nesse dia pós classificação do Flamengo contra a equipe do Altos do Piauí, tá certo? Flamengo 2, Altos do Piauí 0. Esse jogo foi no Raulino de Oliveira, né? No Estádio da Cidadania, lá em Volta Redonda. Um jogo que o Flamengo, de certa forma, mais uma vez venceu, mas não convenceu, tá certo? A gente pode, meus amigos, de certa forma, ver que o time ainda não está convencendo, né? Mas a gente vê que o Flamengo ontem praticamente jogou com o regulamento debaixo do braço, né? O Flamengo com um placar de 2-1, vindo lá de Teresina, né? O Flamengo, de certa forma, acredito eu que o Flamengo permitiu com que a equipe do Altos do Piauí saísse da sua zona de conforto, né, entre aspas, e passasse a, até momentos do jogo, pressionar a equipe do Flamengo, sendo assim o Flamengo também, de certa forma, usando as oportunidades a qual lhe era proposto dentro do momento do jogo, né? O Flamengo ontem teve 64% da posse de bola, né? Uma boa porcentagem, mostrando que o Flamengo é um time que valoriza, né, a posse de bola, mas o Flamengo finalizou 9 vezes, né? 9 finalizações contra 10 do Altos do Piauí, 2 finalizações a gol, tá certo? E 5 escanteios, 15 faltas, 3 cartões amarelos, né? Thiago Maia, Gabigol e Rodinei, né? Foram os 3 jogadores aí que tomaram cartão amarelo. E o Flamengo teve, no primeiro tempo, meus amigos, aquela oportunidade que eu acredito que era para que o Flamengo tivesse a oportunidade de abrir o placar com o Lázaro, né? A gente vê numa ligação direta lá do campo de defesa, com o ataque, o Thiago Maia lança, né, faz um lançamento sensacional ali, lança o Lázaro e o Lázaro sai ali em disparada, sendo que ele poderia muito bem ter tocado a bola para o Gabigol, que estava numa posição mais, vamos dizer assim, seria o segundo jogador com uma probabilidade de receber a bola e executá-la em gol, né? Mas o jogador decidiu chutar para o gol e acabou perdendo a oportunidade única, né, no primeiro tempo, tá certo? Mas o Flamengo, logo aos 8 minutos do segundo tempo, no lance de ataque do Flamengo, já com o Pedro, né, em campo, o Pedro ali numa tentativa de fugir
da marcação ali do defensor do Altos dentro da área, sofre a falta e aí o Gabigol converte em gol, né? A gente sabe da capacidade, né, que o Gabigol tem de executar as oportunidades de pênalti, né, a gol. A gente vê que as condições ali são mínimas, né, que vá de certa forma atrapalhar o Gabigol de executar a penalidade, e assim ele fez ontem, né, bateu a bola que foi de certa forma indefensável para o goleiro do Altos, né? E a gente vê, meus amigos, que hoje o futebol está de uma maneira assim tão sem paciência, meus amigos, que até gol de pênalti está sendo desvalorizado, né? De certa forma, mesmo com a vitória, mesmo com uma vitória de 2-0, ainda há aquele torcedor mais, vamos dizer assim, exigente, né? Que fala assim, poxa, Gabigol só faz gol de pênalti, né? E a gente vê, meus amigos, que no calor da partida, no calor do jogo, há alguma porcentagem da torcida que acaba falando coisas desnecessárias, né? A gente sabe que Gabigol ele é o batedor oficial do time, né? A gente sabe que toda penalidade, Gabigol estando em jogo, estando jogando, é ele quem bate as penalidades. Então toda penalidade quem vai bater é o Gabigol, né? E se formos aqui, meus amigos, não dar mais ênfase ao gol de pênalti, então o Flamengo tem que devolver os seus títulos, né, da Supercopa do Brasil, que foram aí alcançados através das penalidades, né? Então assim, eu vejo, meus amigos, que precisa ter mais paciência no futebol. Você que é torcedor, eu entendo muito bem o que muitas das vezes que está se passando pela sua cabeça, pela sua mente. Alguns torcedores estão totalmente desacreditados, meus amigos, de que o Paulo Souza possa prosseguir com esse time. A gente nota que há uma parte que prega por paciência, vamos ter paciência, não vai de certa forma mudar alguma coisa se trocar o técnico. Eu vejo isso também, meus amigos, que a troca de técnico não é a solução para o Flamengo, tá certo? O Flamengo precisa, de certa forma, como eu sempre venho falando, acumular vitórias, tá certo? Não importa de que maneira for, entendeu? Se for 2 gols de pênalti, se for de virada no final do jogo, nos acréscimos, o que importa é que o Flamengo venha estar vivo dentro das competições que está competindo, tá certo? O Flamengo vira a chave, meus amigos, e já visa aí o confronto contra a equipe do Ceará. O Flamengo viaja aqui para o estado do Ceará, para Fortaleza, para enfrentar no sábado, tá certo? O Ceará na Arena Castelão. E esse jogo, meus amigos, promete, porque é um jogo realmente ali de duas equipes que estão no início do campeonato, mas estão ali próximos na tabela, né? A equipe do Ceará é a primeira equipe da zona de rebaixamento, o Flamengo está um pouco mais acima ali, e quem perder daí vai ficar um pouco mais no fundo do poço, né? Uma maneira popular de falar. Mas, meus amigos, o lado positivo disso tudo, né? Apesar dos protestos e tudo mais, confusão nos bastidores, né? A gente pode pontuar como positivo aí a estreia, né? A estreia do Rodrigo Caio, né? Que após 5 meses, né? O jogador retorna e fez uma atuação que dispensa comentário, né? O jogador jogou 45 minutos, logo após foi substituído
pelo Pablo, né? Muito bom. Espero que o Rodrigo Caio permaneça assim, que ele venha ganhar mais minutagem dentro do Flamengo e que possa, de certa forma, contribuir para a melhoria ali do sistema defensivo do Mengão, tá certo? Meus amigos, confusão nos bastidores ali, protesto antes da partida, durante a partida e depois da partida, o pavio de uma boa parte da torcida do Flamengo já está curtíssimo, tá certo? As coisas estão aí com os nervos, né? Ali abalados ali, desconfianças, confusão nos bastidores, entendeu? Teve um YouTube que se envolveu numa confusão porque chegou um conselheiro do clube e de certa forma usou palavras ali ofensivas contra o YouTube, tá certo? E isso tudo gerou um desconforto. Há situações que contam, né, e notícias que contam que Rodolfo Landim estava acompanhado de seguranças, né, e estava de certa forma indo, né, em direção às cabines de imprensa lá no estádio Raulino de Oliveira. Alguns entenderam como se o Rodolfo Landim estivesse de certa forma usando, né, de certa forma ali a sua presença com seguranças para intimidar a imprensa, os YouTubers que estavam falando e criticando o time, mas depois foi desmentida, dizendo ele que estava em busca do Marcos Braz, e outras notícias se dão que ele estava em busca do camarote que estava ali exclusivo para ele, né? E de certa forma ele se sentiu, né? Palavras do Rodolfo Landim, ele se sentiu acuado também pela pressão da torcida, pela maneira com que a torcida agiu, né? Usando ali o seu nome. Mas, meus amigos, tudo de ruim acontece nesses momentos, né? Vamos dizer assim, de turbulência dentro do clube, né? A gente tem que analisar e ver que a gente precisa não colocar gasolina no fogo, né? A gente precisa acalmar a situação e pregar paz no meio do futebol. A gente precisa resolver tudo, né, numa conversa, num bate-papo, tá certo? E a gente vê, meus amigos, que a situação ela vai de certa forma ainda ontem se agravando, né? Porque o PS, o Paulo Souza, se irritou na coletiva porque foi questionado acerca do departamento médico do Flamengo, né? Porque alguns da imprensa que cobre o Flamengo, que cobre o esporte, quer saber por que o Márcio Tanuri não vem a público, né, e faz uma coletiva para falar dos jogadores do departamento médico do Flamengo, né? Assim queria a imprensa que cobre o Flamengo, né, que Márcio Tanuri viesse a público, fizesse uma coletiva e falasse do que está acontecendo realmente no departamento médico do Flamengo, né? Mas o Paulo Souza, como tem experiência na Europa também, disse que lá na Europa nunca houve situação de que médico do departamento médico fosse a público para falar de jogadores lesionados, né? E é a primeira vez que estaria, de certa forma, vendo essa situação. Eu particularmente, meus amigos, eu acredito que estão assim, de certa forma, querendo encontrar pelo em ovo, tá certo? Porque a gente vê, meus amigos, que os jogadores que estão lá, muitos já foram até recuperados, né? Exemplo do Rodrigo Caio, exemplo do Pablo, tá certo? Exemplo do Ayrton Lucas, entendeu? Exemplo do Bruno Henrique, tá certo? Marinho, e entre outros, meus amigos. Eu mostrei aqui esses dias
o número de lesionados nas primeiras 26 partidas da temporada do ano de 2016 até o ano de 2022. Tiveram anos aí que o número de lesionados que entraram no departamento médico do Flamengo é quase que aproximado do que está acontecendo hoje com o Flamengo. Então, assim, isso é muito de situação para situação, meus amigos. Vamos, de certa forma, acreditar. O Flamengo está classificado, esperando somente o sorteio, né, para a definição aí, dos confrontos, né, nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Vamos virar essa chave, vamos mudar essa página e vamos acreditar de que o Flamengo ele vai acumular vitórias e vai evoluir. Eu creio que vai evoluir. E tem notícias por aí, meus amigos, que não vale nem a pena estar comentando, tá certo? Essas são as informações. Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu like, seu comentário, porque é muito importante para o crescimento do Elano Canal Fla Champion. Um abraço, boa tarde e bom final de semana para todos vocês. Tchau, tchau.